E quando se fala de extraterrestre, Varginha, no sul de Minas Gerais, é um dos lugares mais simbólicos no Brasil. Há relatos de que naves e aliens teriam aparecido pela cidade. 21 anos depois do caso mais conhecido, nossa equipe conversou com uma das 3 mulheres que dizem ter visto o ET de Varginha. Um episódio que intriga até mesmo os mais céticos. Elas viram esse objeto com uma espécie de fumaça saindo. Então, provavelmente, esse objeto estava com algum tipo de danificação. A queda de um disco voador e a misteriosa aparição de criaturas de outro planeta. Ele tinha os olhos vermelhos, a cor marrom e 3 furos na cabeça. Lá se vão 21 anos desde que um objeto voador não identificado teria cruzado o céu aqui da cidade de Varginha, interior de Minas Gerais, e supostamente caído numa fazenda. Apesar de muito tempo ter se passado, o assunto gera polêmica até hoje. Para os ufólogos, o caso é real e considerado um dos maiores acontecimentos da ufologia mundial. Com o passar dos anos, muitas informações foram surgindo, mas a pergunta ainda é a mesma. Afinal, o caso ET de Varginha é real? O senhor acredita no ET de Varginha, não acredita? Acredito, com certeza. Oh. Você acredita no ET de Varginha ou não? Eu acredito. Acredita? Acredito. Para contar essa história, pegamos uma estrada de terra em direção à fazenda onde a suposta nave teria caído. A informação que nós temos é que esse objeto voador não identificado teria caído próximo àquela árvore que está ali, sem muitos galhos. Está aqui o nosso ufólogo. Por favor, Marco, foi exatamente aqui que caiu essa nave? Sim, exatamente. Segundo os relatos, no dia 13 de janeiro, na parte da manhã, houve a queda desse objeto em formato de um submarino, né? Na qual uma testemunha, na época, veio, achou que se tratava de uma aeronave pequena. Ele veio averiguar para ver se podia até ajudar. E onde ele encontrou já o exército, vários caminhões do exército aqui recolhendo o material metálico na qual estava espalhado aqui por este pasto, né? Vamos caminhar um pouco por aqui? Agora eu te pergunto, teve alguma explosão? As pessoas ouviram? Sim, houve sim. Houve um casal de fazendeiros aqui próximo que escutou o estrondo no dia da parte da manhã, tanto que eles acharam que tinha caído alguma coisa, um meteorito, algo do tipo. Exatamente uma semana depois, os relatos de 3 mulheres ganharam as páginas dos principais jornais. Era o que faltava para o episódio entrar de vez na história. Kátia é uma dessas mulheres. Mesmo depois de muito tempo, ela ainda se lembra com detalhes do dia em que afirma ter visto um ET. A Liliane viu primeiro e deu um grito. Aí depois, logo atrás, eu cheguei e já vi também. Aí depois veio a Valquíria, já pegou no meu braço, já nervosa, gritando. E o que é isso? E eu fiquei extasiada, né? Não saía do lugar. Essa imagem que você está vendo em casa agora, dessa figura do possível ET de Varginha, na verdade, não é nada parecida com o que você viu. É o mais próximo que chegaram. Seria isso, Cátia? Sim. Não tem nada que essas estátuas que tem em Varginha, que tem no centro, que o pessoal me mostra, não tem nada a ver com o que eu vi. Ele tinha os olhos vermelhos, a cor marrom e 3 furos na cabeça, não era chifres, igual o pessoal fala. E estava agachado, magro, sem roupa. Tem uma informação de que seria um senhor que mora aqui em Varginha há muitos anos, que é um mudo, um senhor que é mudo. Você acredita que você pode ter se confundido de alguma forma? Não. Visto esse homem mudo? Não, eu conheço ele, ele tem um período de mudinho, porque a gente não sabe o nome dele, então todo mundo conhece ele como mudinho, né? E eu conheço ele já conhecia antes, sabia que ele morava ali por ali. Se fosse ele que eu tivesse visto, acho que eu não tinha medo. Para o ufólogo, o fato da suposta criatura ter sido vista a quilômetros de distância do local onde o misterioso objeto teria caído
tem explicação. Provavelmente esse objeto estava com algum tipo de danificação. Então a gente acredita que esses seres, de repente, poderiam ter apertado um botão de eject, como nossos pilotos da aeronáutica ou da aviação civil fazem, enquanto estão quando estão em voos, e de repente foi uma maneira de eles se safarem desse acidente. Você em algum momento se perguntou, eu acho que vi demais, eu me enganei, será que eu me enganei? Nunca pensei isso. Nunca pensei dessa forma, porque eu tinha certeza que o que eu vi era uma coisa surreal. Muitos anos antes do episódio Varginha ganhar repercussão mundial, um outro fato aconteceu aqui na cidade, isso em 1970, e chamou a atenção de toda a população, que foi uma suposta nave que passou pela cidade, provocando sérios problemas para a rede elétrica. O seu Bichara é uma das testemunhas desse caso. O que aconteceu com a rede elétrica? Tiveram vários problemas, alguns equipamentos eletrônicos, foi isso? Logo que esse aparelho apareceu, esse objeto apareceu no começo da rua Rio de Janeiro, seguindo acima dela, houve a queima de transformadores, jogaram, naquele tempo eu lembro, jogou óleo para fora do transformador, queimou geladeiras, rádios e deu defeito em carro. Bom, a gente está chegando aqui na rua Santa Cruz, no centro aqui de Varginha, e foi exatamente aqui, onde hoje funciona esse salão de beleza aqui, que o senhor tinha barbearia e que viu essa suposta aeronave. É isso mesmo, senhor? Confere. Pairou justamente em cima da casa onde eu morava. De lá saiu o clarão, veio e parou aqui, né, justamente nesse ponto aqui, e com a luminosidade muito forte, um azul bem clarinho. Durante a entrevista, o seu Bichara afirma ter sido abduzido em 1962. Apareceu acima de mim um grande holofote e me paralisou. Aquele objeto permaneceu parado a uns 5 metros acima de mim e eu me encontrei dentro daquele faixa de luz que no paralelepípedo dava uns 12 metros de circunferência. E eu não consegui me movimentar, estava com um fuzil em bandoleira arma. E logo eu observei e desceu 2 escadinhas pela abertura debaixo desse objeto. Na escada da direita desceu um tripulante com uniforme marrom, com uma espécie de macacão de neném novo, com um conjunto, inclusive a carapuça, e um outro da esquerda com um uniforme diferente. Esse da direita que tinha um corpo mais contornado, ele me pegou pelo braço assim, com fuzil e tudo. Eu coloquei o coturno no segundo degrau que estava no paralelepípedo, aquela escada começou a girar para cima, enquanto o outro tripulante da esquerda fazia uma espécie de vigília, olhando, dando cobertura, até que esse outro me içasse até no primeiro compartimento desse objeto. Logo eu já me vi deitado numa espécie de prateleira que saía daquele compartimento. Você já estava dentro da nave, então? Estava dentro da nave. O senhor estava consciente nesse momento? Eu não digo que estava consciente, porque quando eu já fiquei paralisado, só funcionava a audição e a visão. Bom, naquela época chegaram a chamá-lo de maluco ou algo parecido? Não, as pessoas assim, muito mal informado, porque graças a Deus, pela amizade que a gente tem, pelo convívio, então ele, como diz, não acreditava, mas também não judiaram muito, né?